Eu vou nesse vídeo trazer aqui alguns números assustadores de empréstimos que o nosso país, que o Brasil fez com o nosso dinheiro de pagador de impostos para países que não são democráticos. Isso que é o mais grave de tudo, para países que não respeitam os seus adversários políticos, que mandam prender, que perseguem, que tiram a vida, que oprimem os cidadãos, ou seja, tudo aquilo que a humanidade tem que fugir, tem que, assim, execrar, jamais financiar, jamais patrocinar. E, infelizmente, até 2016, os números foram vultosos. Tá? A manchete aqui da Revista Oeste já resume bem. Governos de esquerda são recordistas de empréstimos via BNDES. Aí, ó, Angola, Argentina e Venezuela, por exemplo, receberam 3,2 bilhões, 2 bilhões e 1 bilhão e meio, respectivamente. Se a gente pegar a cotação do dólar atual, isso vai dar por volta de 34 bilhões de reais. Tá? É a gente, com o nosso dinheiro, fruto do nosso suor, do nosso trabalho, financiando disfarçadamente, porque essa é a minha interpretação, é uma forma disfarçada, já que tomamos até calote, né? Nem tudo a gente recebeu, nem todos esses empréstimos a gente acabou recebendo na plenitude. Então, não é nem empréstimo, né? Meio que a gente está dando uma parte desse dinheiro. Porque se a gente está tomando calote, então é um empréstimo pero no mútuo, né? Fica lá, a obra fica para o país e aí o Brasil fica com prejuízo. E o prejuízo vai ser coberto, quando ocorrem esses prejuízos, também com o nosso dinheiro. Então é absurdo. Vamos aqui repercutir essa reportagem, mas na sequência eu vou mostrar uma outra que chega a ser uma esperança, que é o Congresso, nessa composição atual, já tem algumas propostas para impedir financiamento internacional. Eu acho que se colocasse uma cláusula democrática, só podem para países democráticos, já melhoraria muito. Mas, parando para pensar, o Brasil tem tantas coisas ainda para se fazer nesse país, para se investir em infraestrutura, que é até desumano para com os brasileiros cogitar empréstimos internacionais. A gente tem muita coisa para fazer aqui dentro. Tá? Então, a cláusula democrática que eu proponho melhoraria, mas talvez realmente o ideal seja, enquanto o Brasil for carente de muitas coisas, que o dinheiro fique por aqui. Vamos rapidamente só dar um overview aqui na reportagem. Até 2016, portanto, até o último mandato da Dilma, países governados por políticos de esquerda, né, e sem apreço nenhum pela democracia, que não foram eleitos, né, foram os recordistas de empréstimos, via BNDES. Angola, Argentina e Venezuela, né, receberam aí, se somar os três, dá 6 bilhões e meio, 6,7 bilhões de dólares. Tá? Somente esses três. Nesse período, o BNDES desembolsou 10 bilhões para a realização de 80 obras em 15 países. A lista inclui Porto de Mariel, em Cuba, o metrô de Caracas. Os ex-presidentes Lula e Dilma respondem pela maioria dos financiamentos. Cuba, Venezuela e Moçambique deram calote e devem mais de 1 bilhão ao Brasil. Tá? Então, no total foram 10 bilhões. Com a cotação atual, aí estamos falando em 50 e poucos bilhões de reais. É uma coisa assim surreal. Bom, e agora eu quero mostrar para vocês uma matéria que é uma esperança, né? Vamos ver. Congresso quer dificultar financiamentos internacionais. Parlamentares apresentaram mais de uma dezena de projetos para barrar tentativa do governo Lula de retomar política desastrosa. As novas legislaturas na Câmara e no Senado tiveram início há menos de 2 semanas e já há 12 proposições relativas ao BNDES. A maioria das propostas, deixa eu inverter aqui a câmera que fica melhor para vocês lerem. A maioria das propostas, em trâmite no Congresso Nacional, pretende regulamentar ou proibir o Banco Estatal de fazer empréstimos para obras no exterior. Política que o Lula e o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, que também parece ser um entusiasta desse modus operandi, disseram que será retomada. Inclusive a Argentina já foi a primeira contemplada, né?
Lula anunciou até mesmo o primeiro investimento, será na vizinha Argentina, para cujo governo socialista de Alberto Fernandes pretende emprestar pelo menos 600 milhões de dólares. Tudo de dólares. Então multiplica por 5 e pouco, tá? Então os valores são sempre absurdos, mas começou com 600 milhões. Começou discreto, digamos assim, com todas as aspas do mundo, para a construção de um gasoduto. No passado, entre 2003 e 2016... os governos petistas de Lula e Dilma financiaram cerca de 80 obras no exterior, destinando mais de 10 bilhões a 13 países amigos. Foram construídos o Porto de Mariel em Cuba, o Porto de Caracas, bom, isso aqui até já falei da reportagem anterior. Justifica-se a apreensão que tem sido provocada pela perspectiva da retomada do ritmo de financiamentos externos, sobretudo à vista do recente histórico de inadimplementos envolvendo essas operações, que apresentou o projeto de lei complementar 23/2023 para condicionar eventual financiamento de obras à autorização específica do Senado. O deputado lembra que os calotes foram cobertos pelo Fundo de Garantia à Exportação, FGE, vinculado ao Ministério da Fazenda. E, se não houver mudança na legislação, os contribuintes vão continuar pagando a conta. Então a gente paga a conta do empréstimo e a gente paga a conta do calote. É fácil fazer caridade com o dinheiro alheio, né? Ainda mais quando o suor não é seu, você só está fazendo aí politicagem, favorecendo amiguinhos, né? Aí fica fácil. Em resumo, os prejuízos que advenham dessas transações serão suportados pelo erário, ou seja, nós, pagadores de impostos. E a conta será paga por todos os contribuintes. Claro, alguém tem que pagar essa farra toda, né? O deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, também não pretende vedar os empréstimos, mas impor duas condições. Somente poderão receber recursos países com boa classificação em agências internacionais, então isso aí já tira, acho que todos os regimes não democráticos, porque eles estão quebrados, né, economicamente, e os empréstimos ficam proibidos a países que tenham falhado em suas obrigações de crédito nos últimos 5 anos. Excelente! Eu acho isso excelente. Não é razoável simplesmente impedir ou vedar que o BNDES realize operações de créditos em países estrangeiros, justificou o parlamentar. O próprio Brasil vem se beneficiando desse instrumento de financiamento originado por bancos similares de países desenvolvidos. A deputada Clarissa Tércio, do PP, pretende proibir o BNDES de financiar projetos a governos estrangeiros que estejam ou tenham sido inadimplentes. Mas isso é óbvio. É incrível o Congresso ter que legislar para isso. O BNDES, um banco que tem que lucrar, como ele pode conceber emprestar para países que estão em dívidas com o banco? Vale ressaltar que as operações de financiamento à exportação de serviços feitas pelo BNDES estão sob análise de diversas autoridades legais. Áureo Ribeiro, do Solidariedade, tem a mesma intenção de Clarissa, proibir novos empréstimos a governos estrangeiros que sejam inadimplentes, mas também os que tenham um saldo devedor a vencer superior a 20% do valor desembolsado. Excelente, só estou vendo aqui coisas que assim, isso aqui deveria ser regra interna do BNDES. Não tinha que ter uma lei, é uma coisa surreal. O objetivo, disse o deputado na justificativa, é criar meios de evitar ou ao menos dificultar que o governo cometa os mesmos erros. E aqui eu coloco erros com todas as aspas, porque isso aqui é intencional. Eles querem ajudar a companheirada. Com a concessão de empréstimos a países estrangeiros maus pagadores e maus democratas também, né? Que eu acho que é incrível ninguém ter falado nisso até agora. O deputado Vicentinho Júnior também quer implementar condições para empréstimos internacionais pelo BNDES, citando as suspeitas de favorecimento de empresas e o problema gravíssimo da inadimplência. O deputado propõe, com o projeto, priorizar investimentos no Brasil, permitindo empréstimos internacionais apenas quando as obras em território nacional estejam com o cronograma em dia. Aí sim, isso faz ainda mais sentido. O Brasil é tão carente de tantas obras de infraestrutura, que, só se tiver tudo em ordem aqui para começar a despejar dinheiro lá fora, né? E proibir financiamento pelo período de 4 anos depois da quitação a países que pagaram os débitos em atraso. Excelente. Pessoal, eu acho que tudo que está aqui é tão óbvio, mas tão óbvio que deveria ser regra interna do BNDES, já que ele cuida do nosso dinheiro, certo? Cadê o zelo com o dinheiro público? Tem que o Congresso criar lei para falar o óbvio?
né? Mas espero que avance, porque aqui boas intenções a gente viu que tem um monte de congressista com boas intenções. Se isso vai para frente, são outros 500. E vamos acompanhar como que vão ser as movimentações do PT. Eles vão ajudar ou vão tentar barrar esse tipo de iniciativa no Congresso? Aí que a gente vai ver a preocupação deles com dinheiro nosso, cidadãos pagadores de impostos, que o PT vai ter, o zelo que ele vai ter. No passado não teve, será que vai continuar não tendo e vai lutar para barrar esse tipo de iniciativa? Vamos ver. Pessoal, comentem o que vocês acham. Concordam com esses congressistas? Não concordam? Por quê? Deixem nos comentários. Compartilhem o vídeo, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.